Olá, tá começando mais uma edição do podcast Acontece no iOS. Aqui quem fala é a Luana Wolters na área de Relações Institucionais. A gente continua com um formato um pouco diferente, mas sem deixar de trazer informação para vocês. E nessa edição, a Camila Camilo continua participando com a gente e ela vem contar um pouco da sua experiência na região norte do país. A Camila conta nessa entrevista um pouco da importância da tecnologia nos estados da região norte do país e também alguns paralelos que nós podemos traçar entre a tecnologia desenvolvida e praticada na região sudeste e na região norte. Espero que vocês gostem dessa entrevista e não deixem de dar feedbacks pra gente. A gente vai deixar os nossos canais de comunicação na descrição desse podcast. Falem com a gente, falem o que vocês estão achando e podem sugerir ideias para as próximas edições. Aproveitem e até mais. Eu fui a primeira vez para o Norte em 2017, participar de um projeto chamado Barco Hacker, de uma amiga minha, Xará, Camila Brito. A iniciativa fala de tecnologia e cidadania em comunidades ribeirinhas. E aí eu fui nessa primeira vez para fazer uma expedição na região metropolitana da cidade de Belém. E essas comunidades, assim, apesar de elas estarem perto de Belém, por exemplo, elas estão isoladas porque a comunicação não chega. Na comunidade que eu fui, era tipo, sei lá, 1 hora de barco de Belém, a primeira comunidade. E só tinha sinal de telefonia em uma clareira. Então, era comum você pegar toda a comunidade numa parte do dia. Essa comunidade, quando alguém descobria que a internet ou que o sinal de telefonia tava pegando, ia todo mundo pra lá, assim. E aí foi nessa primeira experiência no Pará que eu entendi que parte da minha responsabilidade como cidadã brasileira era trabalhar evangelizando as pessoas para entender melhor como o Norte funciona. De fato, é uma região extremamente rica em termos de conhecimento e inovação social. A Amazônia tem muita tecnologia real, assim. E tecnologia que eu falo do ponto de vista técnico, não é só tecnologia social. Porque todas as ferramentas, como a gente conhece hoje, aquela região já usa essas ferramentas desde as formas mais rudimentares até as mais tecnológicas e mais avançadas. Só de pensar em como organizar a logística do povo ribeirinho é desesperador, assim. Se a gente pensar a logística no norte do Brasil, como a gente vê por aqui, lá não tem estrada, gente. Tipo, as ruas em Belém, existe rua em Belém, por exemplo, até na região central, assim. Depois a galera tá no chão batido e rio. E aí a logística inteira feita sobre o rio. E é um negócio muito louco, porque o povo ribeirinho aprendeu a viver conforme a chuva. Eles brincam que lá tem 2 estações no ano. O verão e a chuva. E aí, em Belém, uma cidade que a gente marca coisas antes e depois da chuva, porque a chuva tem horário certo pra cair mesmo. Foi essa minha primeira experiência lá. E foi muito legal. As expedições do Barco Hacker, elas acontecem quase que bimestralmente. E eles hoje são, por exemplo, no Pará, uma força de potencializar, por exemplo, o Açaí Valley, que é a comunidade de empreendedores de tecnologia do estado do Pará. E que tem mais de 60 startups, viu, gente? Eles estão produzindo coisas incríveis no estado do Pará. E aí, depois de conhecer o Pará, que é extremamente apaixonante, é a melhor comida do Brasil, é a melhor bebida do Brasil, as pessoas são muito sorridentes, dançar carimbó é incrível, o cenário cultural do norte do Brasil, ele é uma coisa completamente à parte, assim. Enquanto a gente tá ouvindo brega funk agora, mas o Pará tá anos-luz na nossa frente, assim, falando em termos musicais, sabe? Então, tipo, 10 anos atrás já tinha brega funk no Pará. Com certeza. Tecnobrega. Tecnobrega. Tem o Tecnobrega Melody. Gente, são muitas vertentes. Vale dar uma pesquisada. Mas, para além da questão cultural, tem muita tecnologia porque a Amazônia tem formas diferentes de funcionar. O estado do Pará é com certeza um dos estados mais desmatados, então a gente tem uma violência socioambiental muito grande no estado do Pará. Então, se a gente ainda vai para mais longe, que é tipo a Ilha do Marajó, Santarém, enfim, essas regiões que viraram pontos turísticos muito grandes, a gente começa a ver os hotéis de floresta, por exemplo,
que ao mesmo tempo levam um desenvolvimento econômico para a região a troco de uma exploração turística esquisita, sabe? Então, o que a gente tem discutido hoje, por exemplo, na minha última visita, ano passado eu fui 3 vezes para a região amazônica, mas aí eu já fui para os adversários, eu fui ali pro Amazonas. Brincadeira, gente. Mas aí tem uma rivalidade implícita, assim. E aí, quando eu fui pro Amazonas, eu vi a diferença em você ter políticas públicas de conectar as empresas com o meio ambiente e quando você não tem políticas públicas para isso. No Pará, a visão sempre foi muito extrativista e os últimos 20 anos foram construídos em cima disso. Exploração, exploração, exploração. No Amazonas, a Zona Franca nasce com uma legislação muito dura para isso acontecer. Então, a industrialização do estado do Amazonas estava condicionada à preservação ambiental. Só que a gente tem um problema hoje, que é a tecnologia avançou tanto e ficou tão caro produzir no Brasil que as fábricas da Zona Franca foram para a China. Então, o que a gente tem hoje é um aumento absurdo do desemprego no estado do Amazonas, mas a gente tem muitas iniciativas das pessoas se reinventando. E aí, no ano passado, eu conheci uma nova vertente do turismo, que é o turismo de base comunitária, que já tem uma coisa já é muito discutido a nível Brasil, assim, mas lá para a Amazônia não era tão comum as pessoas entenderem que, como comunitários, o que eles têm de inteligência, os saberes que eles têm, tem valor para as pessoas que querem visitar a região. E aí, nesse aspecto, a Fundação Amazônia Sustentável faz um trabalho incrível. Eu fiquei voluntária numa comunidade ribeirinha que tem um núcleo da FAES. Eu fiquei por um mês, enfim, nessa comunidade, vivenciando as atividades da FAES, apoiando iniciativas como treinamento de jovens para identificação de focos de queimada. Então, eles fazem a qualificação dos dados dos satélites do INPE. A gente recebe os dados impressos num mapa. Os jovens têm um GPS via satélite e um tablet. Eles vão de barco até cada um dos focos de calor e qualificam esses dados. Se aquilo é uma abertura de roçado, se aquilo é tipo uma queimada mesmo. Não, olha, a gente acha que aqui passou uma galera suspeita, isso aqui é um incêndio criminoso. Camila, você acha que isso pode ser considerado uma forma de hackear o formato tradicional de monitoramento? Porque você pode pegar os dados que antes só grandes instituições podiam usar e agora qualquer pessoa pode usar de forma autônoma para controlar esses casos de incêndio? O que na verdade acontece é que, por exemplo, os dados sempre estiveram públicos, mas eles não são fáceis de ser lidos. Né? E aí, para você ler um dado, você precisa de muito estudo. O que a gente tenta fazer, e esse projeto da FAES realiza, é simplificar como o dado é lido, para que qualquer pessoa, independente se você é meteorologista ou não, se você é um especialista em queimadas ou não, você consiga identificar. O que a gente faz é treinar esses jovens para eles usarem os equipamentos, que é o GPS e o tablet, e ensina eles a lerem os mapas para eles se localizarem. Eles já sabem onde estão os lugares, porque eles estão acompanhando aquele é o espaço deles. O que a gente está tentando fazer é fazer com que eles se sintam responsáveis ou corresponsáveis pela manutenção daquele espaço como ele deveria ser. E aí a gente precisa discutir 2 conceitos, que é conservação e preservação, né? Quando a gente está falando de preservação, a gente está falando de não mexer naquilo, de deixar no estado mais natural possível. Mas quando a gente está discutindo conservação, a gente está falando que as pessoas vão sim usufruir da floresta, que elas vão sim tirar o seu sustento da floresta, mas que é justamente porque a floresta está de pé que elas conseguem se sustentar. E aí, você muda completamente a lógica de como o mercado daquela região funciona. E aí tem muita empresa de tecnologia. As universidades no norte do Brasil produzem cientistas extremamente qualificados. E essa mão de obra hiper qualificada da região norte do Brasil não está ficando no Brasil. Porque aquela região tem pouco emprego para essas pessoas. Então, elas vêm para o sul e sudeste para se conectar com o mercado e rapidamente saem, assim. E aí, lá no norte, eu fui especificamente para um evento para falar sobre essa Amazônia 4.0 e qual que era o papel das mulheres nessa nova economia amazônica. E é muito louco, porque as mulheres são o centro da economia da Amazônia hoje. Especialmente porque, como virou o tipo da economia, ela não está mais relacionada, pelo menos no estado do Amazonas, tá? Que a galera está cuidando um pouco mais disso. Virou a lógica de que não é extrair, mas conservar.
as mulheres são as pessoas que faziam isso, porque elas que trabalham na manufatura daquilo que todo mundo acha que é lixo, que transformam as sementes em artesanato, que mudam a lógica da educação, enfim, as famílias são extremamente matriarcais naquela região e tal. E os próprios homens estão aprendendo novas formas de trabalhar. Então, tecnologia na Amazônia nasce a partir da necessidade das pessoas e se difunde de forma muito rápida e barata. Tem muita colaboração, muita colaboração. E isso é o que eu mais sinto falta quando estou aqui no Sudeste, porque a gente tem a ideia de produzir muito intra, né? É tudo muito pro meu próprio umbigo, é tudo muito pro meu desenvolvimento. E na Amazônia, o senso de comunidade, no sentido mais genuíno da palavra, é muito vivo, assim. E quando eu voltei pra cá, eu entendi que a tecnologia era tudo que tem lá e que o tech, o hardware, era só um plus na minha vida, assim, tipo, era meio isso. Pensando na sua experiência Sudeste e Norte, você consegue enxergar a relação entre essas duas regiões, né, as práticas que essas regiões têm? Ou você acredita que são práticas muito diferentes? E pensando também na experiência que você tem nos Fab Labs, existe alguma correlação entre essas duas regiões na área de tecnologia? Olha, as coisas demoram... As coisas, e aí com muitas aspas, as tecnologias, como a gente conhece, elas levam um pouquinho mais de tempo para chegar, muito mais pelo preconceito da galera do Sudeste, que recebe informação primeiro, de se deslocar e levar. Mas, na real, tipo assim, nada que ninguém faça em nenhum lugar do mundo não tem pelo menos um indiano e um chinês fazendo. Então, as coisas são muito similares, porque... O que muda é a forma, sabe? Tem muita similaridade. Em termos de Fab Lab, tipo, eles são bem mais espertos do que a gente, assim, porque a vida das comunidades ribeirinhas foi entender como lidar com madeira, como lidar como conservar materiais, como desenvolver novos materiais. A galera faz isso o tempo inteiro. Os núcleos de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia na Amazônia, eles são extremamente avançados em estudos de materiais. É que a gente meio que desconsidera toda a inteligência e tudo que vem, assim, sabe? Mas se vocês entrarem, por exemplo, para ver os projetos de pesquisas da UFAM ou da UFPA, vocês vão ficar impressionados com a qualidade das coisas que saem. A Embrapa faz projetos incríveis, assim, então, tipo, tem muita tecnologia, existe similaridade na operação. O que eles têm é mais dificuldade de operar do que a gente, justamente pelas questões logísticas. Aqui, apesar do volume absurdo de emissões de gases, a gente se desloca rápido de carro, enfim. Lá, toda vez que a gente vai pensar em logística, você precisa falar assim, beleza, na onde é? É em Manaus? Beleza, Manaus chega. Não, olha, é no alto do Rio Negro. Você vai considerar, no mínimo, que a pessoa vai ficar, se ela for de lancha rápida, umas 3 horas dentro da lancha. Se ela tiver de barco, ela vai ficar 12 horas. Então, os tempos dos acontecimentos são outros, mas as coisas acontecem de forma similar. O acesso a coisas básicas do tipo energia elétrica, saneamento, isso dificulta um pouco a operação, mas eu não sei se vocês sabem, a Amazônia tem o sistema educacional mais moderno do mundo em termos de EAD. As comunidades ribeirinhas têm educação via transmissão ao vivo, live, há mais de 20 anos, assim, tipo, há 20 anos se faz live via satélite para a Amazônia e as pessoas acham que a galera não aprende lá, sabe? A professora dá aula de um estúdio em Manaus para uma comunidade a 10 horas dela, assim, sabe? E dá aula com agente de educação dentro da sala de aula para ser o mediador entre as perguntas, as dúvidas dos alunos, enfim. Toda escola tem lá o seu centro de mídia, que eles falam. Tem a TV, tem o receptor via satélite. O gerador é ligado especificamente para o horário da escola, para que as crianças possam realmente ter acesso à aula. Então, tem muita tecnologia. A gente está falando de EAD agora. O povo amazônida estuda EAD há muito tempo, sabe? A galera que faz universidade faz EAD durante a semana ou vai uma vez a cada 15 dias para a cidade, tipo, muitas horas de barco para fazer as provas presencialmente e tudo mais. Então, assim, tecnologias educacionais existem. A gente tem um sistema muito potente lá
que atende com qualidade 100%? Obviamente que não, porque tem muitas dificuldades, né? Você precisa formar bem aquele facilitador daquela comunidade. Essa é uma dificuldade, você não consegue sempre fazer isso. Mas o sentido principal de universalizar o acesso à educação, a gente conseguiu fazer de formas que no mundo não se faz. Tipo, todos os dias, a Fundação Amazônia Sustentável e a Secretaria Estadual de Educação do Governo do Amazonas recebem visitas de pessoas do mundo inteiro para entender como eles conseguem administrar a logística do sistema educacional. Assim termina a 11ª edição do podcast Acontece no iOS. A gente está muito feliz de conseguir ter essa participação especial da Camila aqui com a gente. Ela somou muito com o conhecimento dela, com sua experiência, abriu nossos horizontes. De novo, muito obrigada, Camila. E a gente também está muito feliz de ter podido fazer essas 2 edições temáticas sobre mulheres em tecnologia. E a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.